uma honra estarmos novamente aqui na presença do nosso Salvador. Amém? Hoje nós estávamos para receber a visita do nosso irmão Ademir, mas por problema de saúde ele não pôde vir, mas no próximo domingo ele estará aqui conosco. Amém? Se Deus for a vontade do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de estar conversando com a igreja sobre dois assuntos, que na verdade é um, que são instruções, né? A primeira é uma instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, no versículo 18. 1 Timóteo 1,18. Timóteo 1,18 diz assim, o apóstolo Paulo: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém, irmãos? Depois a gente vai para o outro versículo, que é ensinar a palavra do Senhor Jesus, conversando com os judeus, explicando a sua missão, disse a eles. No momento nós vamos estar tratando sobre essa palavra que Paulo fala com Timóteo, a qual ele chama de filho, ó filho Timóteo. E nós vamos focar no versículo 19, amém? O versículo 19 ele diz assim: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós geralmente ouvimos dizer que nós temos que manter nossa fé, perseverarmos na fé. Isso é um fato. É um fato. Nós precisamos realmente alimentar essa fé que o Senhor nos deu, alimentar pela palavra e estarmos firmados no Senhor. No caso que o apóstolo Paulo está dizendo para manter duas coisas, tanto a fé como a boa consciência. Porquanto alguns, sendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar no quê? Na fé. O interessante, irmãos, é que falar sobre consciência é que é algo bem difícil de ser falado, porque até entre os cientistas não há consenso 100% do que seja a consciência. Mas, se é o nosso pensamento, está lá no nosso interior, a consciência. Mas, por exemplo, a consciência é algo que nos difere, que nos diferencia, por exemplo, de um robô. A consciência é algo que nos diferencia, por exemplo, de um animal. Deus deu ao homem a consciência. Nós temos essa consciência. Nós temos consciência. Nós somos seres, homens e mulheres conscientes. Nós temos ciência das coisas. Nós temos como saber as coisas. Nós adquirimos cada vez mais um saber, nós nos aprofundamos no saber, nós conseguimos progredir. E isso que a Bíblia nos ensina, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a fé que nos foi dada pelo Senhor, agora nós crescemos essa fé, nós progredimos essa fé, nós vamos à frente na fé. Nós não ficamos estagnados, pelo contrário, nós crescemos na fé, no conhecimento de nosso Senhor. E notemos que Paulo aqui, dizendo essa instrução a Timóteo, ele diz para manter a fé e a boa consciência. O fato é que se há uma boa consciência, também há uma má consciência. Amém? Então, se há uma boa consciência, Paulo diz para nós prestarmos atenção nela. Nós não negligenciarmos ela. O que é negligenciar? Não ligar, não dar valor,
é você abandonar uma boa consciência. Notem que aqui Paulo já está falando com uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Timóteo, que o apóstolo Paulo chama aqui meu filho Timóteo, filho amado Timóteo, já é uma pessoa que havia recebido a fé do Senhor Jesus. E agora ele necessitava manter essa fé, a qual ele recebeu por meio da pregação do Evangelho. Ele recebeu a fé na verdade, no Salvador, no Senhor Jesus. Agora ele manter a boa consciência. Como nós podemos manter essa boa consciência, irmãos? Que Paulo está instruindo a Timóteo aqui. Primeiramente, ele diz no versículo 18, para que Timóteo mantivesse firme o bom combate. Estivesse firme nesse bom combate. Ele diz assim: este é o dever que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Irmãos, o negligenciar da boa consciência é nós termos essa ciência, nós sabermos que a palavra de Deus realmente é o testemunho claro, é o testemunho definitivo, é o testemunho verdadeiro e eficaz de nosso Senhor Jesus, nós começarmos a rejeitar as Escrituras. Mas se você for também notar, Paulo compara esse rejeitar da boa consciência um naufrágio, como um naufrágio. Ele diz: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência. Então houve homens naquela época, homens, que eu digo no geral, né? Homens e mulheres, que rejeitaram essa boa consciência, que não valorizaram a boa consciência, que estavam recebendo do apóstolo Paulo e estavam recebendo o Evangelho. Começaram a rejeitar. E isso teve o quê? Teve um resultado. Teve, como se diz, uma consequência, que eles vieram naufragar na fé, eles abandonaram a fé. O apóstolo Paulo aqui está comparando esse rejeitar, esse negligenciar da boa consciência a um naufrágio. E nós sabemos que o naufrágio de um navio e de um barco, geralmente é difícil de acontecer de uma vez. Geralmente ele vai acontecer porque alguma coisa foi negligenciada. Ou foi negligenciado na parte estrutural, ele tinha algum problema, mas mesmo assim nós precisamos entregar, e entregou de qualquer forma, ou não de uma forma perfeita. Lá na frente teve o resultado do naufrágio, por isso que é feito tantos testes, né? Ou às vezes é um barco um navio já muito usado, em que foi negligenciada a manutenção, né? Você precisa ter uma manutenção ali, preventiva, e não houve essa manutenção preventiva. Portanto, ao ser lançado no mar, esse barco ou navio afunda, naufraga, ou às vezes o capitão deste navio negligenciou alguma coordenada e bateu em alguma rocha, aconteceu algo que esse navio naufragou. Mas se nós formos ver, dificilmente as coisas acontecem de uma hora para outra. Essas coisas já vêm acontecendo paulatinamente e aí faz com que uma pessoa naufrague. Isso que acontece conosco. Isso que Paulo está alertando Timóteo. Isso que Paulo está instruindo para Timóteo. Olha, Timóteo, mantenha a fé, sim, e a boa consciência. Ele soma. Ele não diz mantenha a fé ou a boa consciência. Você tem que manter uma das duas coisas. Não, ele soma, mantenha a fé e a boa consciência. Porque Paulo sabia que se Timóteo negligenciasse a boa consciência, o naufrágio aconteceria na sua fé. Irmãos, e quantas vezes hoje, muitas pessoas, porque Paulo fala de alguns hoje rejeitam a boa consciência. Sabe, a consciência está ali mostrando, o Espírito Santo está mostrando para ele a sua consciência.
E muitas vezes as pessoas rejeitam, vai para qualquer outra coisa que não sejam as Escrituras. Começam a ouvir várias coisas que o mundo traz, ela é atraída por essas coisas e já não começa mais a ter tempo com as Escrituras. As Escrituras cada vez mais vão ficando de lado, vão ficando abandonadas, vão ficando em cima do guarda-roupa lá, né? Eu vou para a igreja, eu tenho lá no lugar que eu já deixo minha Bíblia, eu já deixo lá no artigo do culto, eu falo, domingo que vem eu sei que ele vai estar lá no mesmo lugar. Nunca teve o privilégio de um dia perder a Bíblia, porque saiu daquele lugar para ler durante a semana. E aí, não, mas ela está lá guardada no lugar certinho, é igual aquele rapaz que escondeu o talento, né? Bom, quando o Senhor vier, o talento vai estar lá. Eu sei onde está, só eu sei que ninguém vai pegar. Irmãos, ensinos fraudulentos que negam a Cristo veementemente. Quantas vezes nós podemos, através de os acessos às informações da vida com tanta facilidade até nós podemos rejeitar a boa consciência ao ouvirmos ensinos que parecem bons, mas nos levam para longe do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo manter isso na vida dele, a boa consciência. Mantenha, Timóteo, a boa consciência. Mantenha a sua consciência no Senhor, que a sua consciência esteja no Senhor. É aquele versículo que o próprio apóstolo também diz, o que ocupa a nossa mente, tudo que é bom, tudo que é de louvor, justo, seja isso que ocupai o vosso pensamento. Irmãos, não há problema de nós termos uma vida, né, diária, né, você trabalhar, de nós fazermos várias outras coisas, mas o problema é quando a nossa vida começa a se separar, começa a se desligar do Evangelho. É isso que é a preocupação de Paulo para com Timóteo. Isso é a preocupação de Paulo com a igreja. Isso é a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles que receberam a fé. De aos poucos a consciência dessa pessoa consiga ser minada. De aos poucos a consciência dessa pessoa consiga, as coisas que vêm até ela consigam afastá-la do Evangelho. E se nós temos consciência de que tem coisas que o apóstolo Paulo também diz que tem o poder de cauterizar uma mente, de cauterizar uma consciência, nós precisamos nos preocupar. Mas no que eu vou me preocupar? Como está a minha vida diária com o Senhor? Qual lugar que o Senhor está ocupando na minha vida? Aonde que está o Evangelho na minha vida? Será que, dos tempos para cá, eu estou cada vez um pouquinho mais perdendo aquele amor, aquele primeiro amor que eu tinha? Será que aos pouquinhos eu estou deixando cada vez mais o Evangelho de lado e me ligando mais às coisas que estão se apresentando diante de mim? Então, este é o conselho, é a instrução de um pai mesmo para com o filho. De, olha, filho, mantenha-se firme na fé, mantenha-se ligado em Cristo, permaneça em Cristo, apesar de todas as coisas que vêm bater na proa do teu barco, apesar de todas as coisas todas as tempestades que vêm soprando e batendo contra o seu barco, mas se você mantiver a fé e a boa consciência, você não vai naufragar na fé. O próprio Senhor Jesus disse isso muito claro, que aquele que tem as minhas palavras e as guarda será comparado a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, que tendo se levantado uma grande tempestade, assoprou contra aquela casa, o rio transbordou e também foi de encontro àquela casa, mas aquela casa não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Irmãos, então, é um conselho dado por Timóteo. E agora nós vamos estar lendo o que Jesus diz aos judeus. Eu convido a igreja a estar lendo suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 39. Amém? O Senhor Jesus diz assim para os judeus, né? Para quando se estavam ouvindo:
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vou ler novamente. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, há uma outra coisa que Deus deu ao homem, que Ele não deu a um animal, por exemplo, e que o homem hoje não consegue dar para robôs, por exemplo, né? Que é a questão do juízo. Se nós temos consciência, nós também temos juízo. Nós conseguimos julgar algo. Nós temos condições de julgar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Um exemplo. Imagine que você está com uma sede muito grande. Tem feito muito calor esses dias, né? Muito calor. E geralmente nós ficamos com muita sede. Agora imagine que você esteja com uma sede muito grande. Mas de repente alguém te oferece um copo d'água. Mas essa pessoa vai falar para você: olha, eu estou te oferecendo esse copo d'água, só que esse copo d'água eu acabei de tirar do rio Tietê, por exemplo. Você com uma tamanha sede, você tomaria essa água? Nunca, né? Jamais, porque você consegue julgar, e eu consigo julgar que aquela água não é boa, que aquela água vai me fazer mal. Por mais que eu esteja com sede, ali não é a melhor solução eu tomar aquela água. Porque eu julgo que aquela água vai me fazer mal. Eu julgo que aquela água vai trazer malefício em vez de benefício para mim naquele momento, ou para a minha saúde. Então nós, como homens e mulheres, nós conseguimos, irmãos, isso foi dado por Deus, tá? Nós conseguimos ter a questão do juízo, nós julgamos as coisas, nós temos condições de julgar uma coisa. Então Jesus aqui fala para os judeus que eles julgavam ter nas Escrituras a vida eterna, eles examinavam as Escrituras por causa disso. Os judeus, eles eram pessoas que eles eram, assim, judeus verdadeiros, né? Aqueles que realmente buscavam. Eles examinavam realmente as Escrituras, a lei de Moisés, os profetas. Eles tinham isso na ponta da língua, eles examinavam, eles iam até as Escrituras, buscavam as Escrituras, porque eles julgavam que ali estava a vida eterna, na lei de Deus, eles julgavam isso. Eles sabiam disso. E eles firmavam a sua vida nisso, porque eles julgavam que ali estava a vida eterna. Então, Deus deu a nós essa compreensão. Deus deu a nós o poder de julgarmos as coisas, de poder julgar uma coisa. Isso que é o discernimento, né? Quem tem um celular aí que está com internet? Então, coloca aí no Google e escreve essa palavra discernimento para nós vermos o que significa. Daí vai estar vendo aqui o que significa discernimento, aí daqui a pouco a gente vai estar vendo. Mas, irmãos, veja a preciosidade que Deus colocou em nós, uma consciência. Pode falar, né? Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza, juízo e tino. Amém. Isso foi dado por Deus para nós, essa capacidade de nós compreendermos e capacidade de nós separarmos o que é bom do que é ruim. Essa é a capacidade que Deus deu para cada um de nós. O Maércio tem essa capacidade, o irmão Neucir, irmã Lourdes tem essa capacidade, o irmão Valério, irmão Leone, todos nós estamos aqui, a irmã Dejanira, todos nós temos essa capacidade de julgarmos o que é bom. Nós, como pais, né, não julgamos o que é bom para o nosso filho. Olha, filho, pai, eu quero, pai, eu acabei agora, estou 3 dias andando de bicicleta, pai, já sei tudo de bicicleta, já posso descer aquela rampa onde passa ônibus, onde passa caminhão, onde tem um cruzamento, pai, já posso descer sim.
Já estou apto para isso, filho. Você não pode ainda, não. Não é o momento ainda. Não é o momento ainda de descer essa descida de bicicleta, porque é perigoso. Então o pai consegue discernir o que é bom e o que é mal para o filho, porque o filho não tem condições disso. O filho pequeno não tem. Um bebê tem condições de discernir o que é bom ou mal para ele? Não tem. Apesar, né, que o bebê, se comer alguma coisa, ele vai fazer cara feia, né, mas ele não tem condição. Agora nós temos essa condição dada por Deus, irmãos, essa capacidade de discernir o que é bom, essa capacidade de julgarmos o que é bom. Por isso que eu convido a igreja a julgar, a permanecer. Eu sei que você já julgou, né, porque você está aqui hoje, glória a Deus. Por que você está aqui hoje? Porque você julgou que aqui é um lugar que nós nos encontramos com nossos irmãos, é um lugar que nós buscamos a Cristo juntos. Nós somos chamados Igreja do Senhor, o corpo de Cristo, onde cada um tem o seu dom, porque cada um é um membro do corpo, ou seja, não é mesmo o dom da mão e o dom do pé. A mão tem um dom, mas o pé tem outro. O olho tem um dom, o ouvido tem outro. A boca tem um dom, mas o nosso joelho tem outro. Então qual que é o dom do olho? De enxergar. Qual que é o dom do ouvido? De ouvir. O olho pode dizer para o ouvido: olha, eu não preciso de você. Porque se você não é olho, você não é do corpo. Primeiro que o olho jamais falaria, né? Porque isso é um dom da boca. Mas se ele pudesse falar, ele não poderia falar isso, porque um necessita do outro. Cada membro do nosso corpo Deus dispôs para que servisse um ao outro, para que nós sirvamos a todo o corpo. Irmãos, então, esse é o conselho, não meu, né? Mas é o conselho do apóstolo Paulo aos filhos, né? Que nós mantenhamos a boa consciência. E que boa consciência é essa? É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a verdade. Uma das coisas mais maravilhosas que eu considero no Evangelho é por ele ser a verdade. Ele não escondeu nada. Semana passada nós falamos sobre os sinais dos tempos. Talvez fosse uma coisa que muitos pudessem falar: poxa, será que Jesus podia ter escondido isso? Por que falar sobre os sinais dos tempos? Mas ele, por ser verdadeiro, querendo nos advertir, nos preparar, ele falou sobre sinais. Então, quantas coisas estão nas Escrituras que talvez a gente pudesse, poxa, será que precisava? Mas a gente sabe que o Evangelho e a verdade não nos esconde nada. O Senhor Jesus não escondeu para os apóstolos que eles iam passar por momentos difíceis por causa do nome dele, por causa do Evangelho. Paulo, pregando o Evangelho, o Espírito Santo disse para ele ir para Jerusalém, mas Paulo não sabia o que lá esperava ele, em Jerusalém. Mas que o Espírito Santo afirmava para ele que esperava, sabe o quê? Tribulações e cadeia. Imagine você indo para um lugar sabendo que o que te espera é tribulação e cadeia. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, e ele foi, por amor ao Evangelho, por amor àquelas pessoas que iam ouvir e iam crer no Evangelho, sabendo que lá em Jerusalém esperavam por ele tribulações e cadeia. Então, irmãos, o Evangelho é a verdade. Se nós julgamos já na nossa vida que o Evangelho é a verdade, não vamos nos afastar dele tão facilmente. Se nós julgamos que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, provada, se nós julgarmos que o Evangelho são fatos, e acima de tudo isso são atos do Espírito Santo, são atos do Senhor, nós vamos cada vez mais irmos até essa fonte segura, essa fonte firme, essa fonte verdadeira, para tirarmos daqui a água da vida, para daqui nos saciarmos a nossa sede e matarmos a nossa fome. Porque o Evangelho, irmãos, que tem esse poder. Nada no mundo pode salvar um homem, pode vir a maior tecnologia que possa vir no mundo, pode livrar o homem dos seus pecados, pode livrar o homem da sua culpa,
pode levar o homem das suas manchas, das suas máculas, das suas dores. Somente o Evangelho tem poder para fazer isso. Deus só propiciou isso através do Evangelho de nosso Senhor Jesus, tirar a culpa do homem, tirar a mancha do pecado, tirar as consequências eternas desse pecado. Deus nos providenciou tudo isso através do seu Filho Jesus Cristo. E quantas vezes alguns negligenciam isso, abandonam, apostatam da fé, naufragam na fé, porque negligenciam a boa consciência e se afastam do Evangelho. Então, irmãos, se hoje nós tivermos num cenário desse, num contexto desse, de estarmos negligenciando ou estarmos sendo tentados a negligenciar a boa consciência, vamos trocar tudo isso pela boa consciência, vamos aplicar, irmãos, examinar as Escrituras, Jesus disse. Jesus não criticou ali os judeus pelo fato deles estarem examinando as Escrituras, porque ele julgava todas as Escrituras da vida eterna. Mas só que o problema deles é que eles não conseguiam enxergar a Cristo nas Escrituras, ao Messias nas Escrituras. E Jesus era aquele que estava prometido na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Jesus estava abrindo os olhos deles para dizer: olha, essas Escrituras que vocês examinam, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, são essas mesmas Escrituras que testemunham a meu respeito, que falam de mim. Observem a lei de Moisés, ele escreveu a meu respeito. Observem os profetas, eles escreveram a meu respeito. Examinem os salmos e agora colocam diante de vocês que os salmos falam de mim. Eles testificam de mim. Então, irmãos, nós já temos a certeza, essa ciência, esse discernimento de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E se em algum momento nós enfrentarmos uma situação em que nós sejamos levados a ser tentados a abandonar o Evangelho, a abandonar a fé em Cristo, que nós julguemos e falemos: Cristo é minha vida, eu não vou abandonar a Cristo, pelo contrário, eu vou me firmar cada vez mais nele. Porque quantas situações não vêm para nós abandonarmos o Senhor? Para isso foi também escrito o livro de Hebreus, para manter firme aqueles judeus que haviam crido no Senhor Jesus. Muitos judeus que se converteram estavam sendo tentados a abandonar a fé. Mas chegou, e Paulo, e ali quem escreveu Hebreus, que nós não sabemos o autor exato de Hebreus, diz que para eles manterem firmes, e escreveu uma série de coisas mostrando que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que eles haviam recebido. E que para eles manterem firmes no Senhor. Mas essa situação era tão grave que na época eles corriam o risco de perder os seus bens. Na época eles corriam o risco de serem expulsos dos lugares públicos pela fé do Senhor Jesus. Eles tinham a perseguição dos judeus e tinham a perseguição do Estado romano. E mesmo assim, eles permaneciam na fé. Hoje, 2025, qual o motivo que as pessoas estão abandonando a fé do Senhor? Às vezes as pessoas não estão sendo perseguidas por causa do Evangelho, estão saindo do Evangelho. Às vezes por alguma decisão errada que tomaram, às vezes por entrar em alguma dívida, que não estão conseguindo resolver essa situação. A primeira coisa que a pessoa faz é culpar a Deus e abandonar o Evangelho. Sendo que naquela época, esses judeus, eles sofriam perseguições por causa do Evangelho. E eles corriam o risco até de perder os seus bens por causa disso. E hoje, quantas pessoas correm o risco de abandonar o Evangelho, não por causa de uma perseguição que ela está sofrendo pelo Evangelho, mas por alguma coisa que essa pessoa tomou a decisão. A primeira coisa que ela culpa é Deus e a igreja e se afasta do Evangelho. Então, irmãos, que nós mantenhamos firmes essa boa consciência em nós. Que nós olhemos para os nossos horários, e vejamos o que eu estou fazendo com o meu horário. Será que eu estou dedicando tudo
o meu horário à Netflix? Será que eu estou dedicando todo o meu horário a jogos de celular? Será que eu estou dedicando todos os meus horários a novelas? 3 novelas no horário nobre, exatamente para cativar as pessoas que estão chegando no serviço? Será que está acontecendo isso comigo? Eu estou trocando a Cristo, estou trocando o Evangelho por essas coisas. Nós venhamos a ter uma frase, que é uma frase jurídica, que é juízo de causa. Vamos fazer esse juízo de causa. Vamos fazer esse juízo que Deus deu essa capacidade de nós falarmos. Será que eu não posso ir agora, nesse momento, abrir a Bíblia e vou compreender um pouquinho mais do Evangelho? Então, irmãos, que nós mantenhamos firmes aquilo que o Senhor nos deu, essa capacidade de nós termos uma consciência. E agora nós trabalharmos com uma boa consciência e uma capacidade de nós julgarmos as coisas, que é o que nos diferencia, por exemplo, desse banco. Esse banco pode julgar alguma coisa? Não, porque ele é inanimado, ele não tem vida, ele não tem consciência, ele não tem capacidade, mas nós temos vida, nós temos consciência dada por Deus, e nós temos a capacidade de julgar que o Evangelho é o nosso tesouro dado pelo Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Isso que nele é revelada a justiça de Deus. Então, se nós compreendermos tudo isso, só para finalizar, quando o Senhor Jesus ele fala da parábola ali do semeador, e ele vai falar que algumas sementes caíram no meio de espinhos, algumas sementes caíram no meio de rochas, algumas sementes os pássaros vieram comer, mas houve algumas sementes que caíram em boa terra, e essas frutificaram, cresceram, frutificaram, e deram grandes e preciosos frutos. Quando o Senhor Jesus vai explicar aos apóstolos o que significa essa parábola, porque eles perguntaram qual o significado da parábola do semeador, e Jesus explica para eles. Jesus diz assim, sobre aquelas que caíram em boa terra e produziram frutos. Estes são aqueles que ouvem o Evangelho e, vamos ver se alguns irmãos sabem, e compreendem. O Evangelho é compreendido, irmãos. Nós compreendemos o Evangelho. Isso foi a compreensão que Deus deu para cada um de nós. De compreendermos que é no Evangelho que está revelada a justiça de Deus. Imagina, irmãos. Verdade, que a irmã acabou de falar. Muito importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, que você e eu ouçamos essa manhã, que para que nós não nos afastemos do Evangelho, que já nos foi dada a compreensão que o Evangelho é a justiça de Deus, a revelação plena, eficaz, definitiva da justiça de Deus, e que nós permaneçamos nele. Como diz lá naquele texto que nós lemos de Colossenses, mantendo firmes no Evangelho, não vos deixando afastar dessa esperança que está no Evangelho, que ouvistes e que está sendo pregado a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, depois vocês leem lá. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então, irmãos, não vamos deixar afastar da esperança do Evangelho. Vamos lembrar sempre que um barco para naufragar, alguma coisa já estava dando sinais de que ele ia naufragar, mas como não foi levado em consideração, aquele barco não naufragou. Dificilmente, muito difícil, uma pessoa está firme no Senhor e no outro dia ela abandona. Muito difícil isso. O que acontece é que gradativamente esse buraco vai cada vez mais crescendo. E aí chega uma hora que a pessoa abandona. Então, se tiver algum buraquinho do tamanho de uma cabeça de uma agulha aí, da ponta de uma agulha, ou se vir futuramente de algum irmão e em mim também, se vier algum buraquinho assim no barco, quiser crescer, quiser ganhar dimensões, que nós já rapidamente venhamos a reparar esse buraquinho,
E nós vamos preparar com quem? Com o Evangelho. Fala, irmãos, com certeza, vocês digam que o Evangelho é bom? Fala com o Evangelho. Com essa boa notícia. Oh, glória a Deus, o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a solução, o Evangelho é aquele reparo. Aquele reparo, às vezes tem ali um buraquinho do tamanho da ponta de uma agulha, mas tem tendência a crescer e se tornar um grande buraco. Lembra das represas? Começa com um buraquinho, aí não faz a manutenção, de repente aquela represa estoura, e aquela cidade que está lá embaixo é levada pela represa. Veja que tragédia pode acontecer com uma pessoa que não mantém a boa consciência, ela pode naufragar. Imagina a tristeza de naufragar. Eu não consigo imaginar isso, né? Aquele navio Titanic que bateu lá no iceberg, porque foi negligenciado, que ele estava numa rota de montanhas. De repente ele bate lá e de repente essas pessoas sabem que vão naufragar. Imagine a dor, a tristeza. Naufrágio lembra isso, né? Dor, tristeza. Fica lá na imensidão do mar, lá afundado, onde não há mais vida para o homem. Mas o Evangelho de Cristo é vida para cada um de nós. É vida para você e para mim. Pois, finalizando a própria palavra do Senhor Jesus, quando ele estava explicando o Evangelho, ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, aquela palavra era para o espírito deles e para a vida deles, trazer vida àqueles que estavam mortos. Gostaria que você estivesse levantando nesse momento, nós estamos orando, e que você pudesse primeiramente agradecer ao Senhor por ter te dado essa capacidade de discernir que o Evangelho é a revelação, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu queria que você glorificasse a Deus porque o Senhor te trouxe a compreensão do Evangelho. Que se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos perdidos? Nós estaríamos cheios de mancha do pecado, nós estaríamos no lamaçal do pecado, nós estaríamos mergulhados nas maiores profundezas do pecado. Mas a partir do momento que você ouviu o Evangelho, nele creu, o Senhor te tirou dali do império das trevas. Deus te tirou da mais alta escuridão. Deus te tirou daquele momento de dor, de desespero, onde você gritava pela justiça de Deus e Deus te trouxe a justiça dele. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, estaríamos condenados, mas o Senhor estendeu para nós a sua mão, nos dando a compreensão do Evangelho. Hoje Deus te deu a condição, me deu a condição de nós crescermos na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus. De nós não ficarmos parados, mas nós prosseguirmos, avante buscando o Senhor. Deus nos deu a capacidade de julgarmos que o Evangelho realmente é a boa notícia, que o Evangelho realmente é a providência de Deus, que o Evangelho realmente é o fato consumado de que Cristo veio a esse mundo, de que o Evangelho é os atos do Espírito Santo, é os atos onde o Senhor Jesus veio aqui à terra, cumprindo todas as Escrituras e cheio do Espírito Santo, foi por toda parte pregando o Evangelho. Esses são os fatos que aconteceram com os apóstolos, que depois de ter recebido a fé do Senhor Jesus, de ter recebido esse testemunho, foi por todas as partes pregando o Evangelho e chegou até nós hoje. E que hoje nós podemos, pela capacidade que o Senhor nos dá, de julgarmos que o Evangelho é o melhor para cada um de nós. Que sem Ele nós não podemos viver, que sem Ele nós não podemos continuar, que sem Ele só há dor, que sem Ele só há perdição e desespero. Mas que se nós nos aproximarmos a cada dia mais desse Evangelho que já nos foi anunciado, que nele nós cremos, nós podemos cada vez mais frutificar, crescer e frutificar com esses frutos que é mediante o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, Senhor, queremos honrar, Pai, nessa manhã o nome do Teu Filho Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós, Pai. Ele deu a sua vida para que nós nos mantenhamos firmes, Senhor, para que nós não abandonemos, trocando a Ele por várias outras coisas que nos é oferecido.
mas Ele deu a sua própria vida para nos resgatar, Senhor, da nossa fútil maneira de viver, Senhor. Senhor Jesus deu a sua vida para nos resgatar, Senhor, dos pecados. Senhor Jesus deu a sua vida para nos resgatar, Senhor, da nossa má consciência, Senhor. Foi para que nós estejamos sempre diante do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, por ter trazido cada irmão, cada irmã aqui nessa manhã, Senhor. Fique conosco, Senhor. E se houver, Pai, se a tentação vier bater na nossa porta de nós abandonarmos o Evangelho, Senhor, de nós darmos ouvidos a outra voz que não seja a voz do Senhor, que nós naquele momento saibamos, Pai, a rejeitar e saibamos, Senhor, a nos aproximar de Cristo a cada dia, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Senhor. Bendito Salvador. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.